Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Pedro volta a ser relacionado por Felipe Luiz e vai estar à disposição para o Fla-Flu de hoje à noite. Flamengo planeja realizar 3 contratações nessa janela de transferências. Chegada de Carrascal ao Flamengo é adiada e meio-campista se apresenta só na segunda-feira. Negócio internacional. Flamengo quer meia atacante do Real Madrid e Botafogo entra no páreo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje à noite às 19h30, horário de Brasília, no Maracanã pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com casa cheia, porque os ingressos destinados à torcida do Flamengo foram esgotados. O Premier Futebol Clube, em canal pago, vai transmitir esse jogão para todo o Brasil. Apita o jogo o paulista Rafael Claus, assistido por Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo também, e Evandro de Melo Lima, São Paulo. No VAR teremos Rodolfo Toschi Marques, do Paraná. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Varela, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Wallace Ian ou Cebolinha. Pendurados, Wallace Ian e Pulgar. O Fluminense vai de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules e Nonato, Keno, Soteldo, Canóbio e Cano. Vale lembrar que o Flamengo ocupa a vice-liderança com 27 pontos e um jogo a menos exatamente contra o Sport Recife, que é o lanterna do campeonato. E o Fluminense está em 8º lugar com 12 pontos na tabela do Brasileiro. A boa notícia é que o Pedro está de volta entre os relacionados do Flamengo, porque ficou de fora nos últimos 2 jogos e vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz pela primeira vez após as duras críticas recebidas do treinador. O camisa 8 teve uma boa semana de treinamentos e recuperou seu espaço entre os relacionados. E relatos internos dão conta de bons desempenhos do Pedro nas atividades realizadas durante essa semana. Wesley está em fase final de negociação com a Roma, mas está presente na lista dos relacionados. Há a possibilidade dessa ser a última partida do lateral com a camisa do Flamengo. O goleiro Matheus Cunha surpreendeu e assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e segue à disposição do Felipe Luiz. Produção coloca aí a lista dos relacionados. Alan, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, de Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Chola, Vinha, Wallace Ian e Wesley. O Matheus Gonçalves, destaque da goleada do Flamengo aí sobre o Leverkusen, é novamente uma opção para o Felipe Luiz. O meia Guilherme, o lateral direito Daniel Salles e o ponta esquerda Chola são nomes do Sub-20 presentes nessa lista. O De La Cruz não teve uma recuperação satisfatória após a partida contra o Santos, o que o impediu de participar dos treinos nos últimos dias. E por isso, o uruguaio mais uma vez é ausência na lista. Michael, por sua vez, é também ausência com dores no tornozelo. Aí eu te pergunto, quanto vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar. O meu eu vou dar lá no final do programa. Fica comigo até lá. Nessa semana, o Flamengo foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 10.888 de 2025, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sancionada pelo governador Cláudio Castro, foi publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira. O reconhecimento destaca a relevância do rubro-negro não apenas no futebol, mas também em outras modalidades esportivas. A sede do clube na Gávea, zona sul aqui do Rio de Janeiro, abriga a estrutura administrativa do Flamengo, além de salas de troféus, áreas de treinamento e espaços destinados a modalidades como remo, natação, polo aquático, basquete, judô, futsal, ginástica olímpica e futebol. Aspas.
recebemos com orgulho e gratidão a aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o projeto de lei que reconhece a importância do Clube de Regatas do Flamengo para a história e identidade do nosso Estado. Mais do que uma homenagem, esse reconhecimento celebra o papel que o Flamengo desempenha há quase 130 anos na vida de milhões de pessoas. O Flamengo é emoção, cultura, memória afetiva. Está nos versos da música popular brasileira, nas crônicas esportivas, nos carnavais, nos domingos de sol e nos gritos da arquibancada. É o clube do povo e da elite, dos bairros humildes e dos cartões postais. Amado por gerações de torcedores que encontraram no manto sagrado um símbolo de pertencimento, um símbolo de orgulho e paixão. Ser declarado patrimônio do Estado do Rio de Janeiro é uma honra que nos enche de responsabilidade. Continuaremos trabalhando todos os dias para representar com dignidade essa história que é a nossa e é a do nosso Estado. Fecha aspas. Após o acordo com o Dínamo de Moscou ser sacramentado pelo meia Jorge Carrascal, o Flamengo espera a sua chegada aqui no Rio de Janeiro. Inicialmente, ele desembarcaria aqui nesse final de semana. No entanto, conforme a apuração do jornalista Pablo Oliveira, a chegada do Carrascal foi adiada e ele só vai chegar na próxima segunda-feira, o famoso amanhã, para realizar os exames médicos e assinar o seu contrato de 4 temporadas. Não foi revelado exatamente esse motivo aí do adiamento, mas isso não vai alterar o planejamento do clube e muito em breve o Carrascal vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz. Apesar dos valores agradarem a diretoria, o Flamengo ainda não tomou uma decisão pela venda do Wesley, porque o presidente BAP já disse que só libera o jogador quando tiver um outro lateral engatilhado para substituí-lo. Por conta disso, a negociação pode se arrastar por mais alguns dias. Situação que não agrada em nada ao Gasperini, que é o técnico da Roma. Fã do futebol do Wesley desde quando comandava a Atalanta, o treinador pediu pressa à diretoria italiana para a chegada do reforço. Aspas, estamos com pressa e queremos começar bem. Não é fácil nessas condições. Conhecemos o perfil dos jogadores que precisam chegar. Os jovens, dinâmicos e fortes, mas espero uma aceleração no mercado de transferências, disse lá em entrevista nesse sábado sobre nomes colocados como alvos na janela. O Flamengo segue interessado na contratação do Lucas Paquetá para a sequência da temporada, mas o meia do West Ham pode ter outro destino, porque nas últimas horas ele teria se aproximado de uma outra definição para sua carreira. Considerado por muitos como o melhor jogador do West Ham da Inglaterra, o Paquetá pode ser negociado pelos ingleses nessa janela de transferências. Apesar do interesse antigo por parte do Flamengo, o canhotinho formado na Gávea pode estar a caminho da Arábia Saudita, porque 3 clubes do futebol saudita entraram em contato com o West Ham para falar sobre o Paquetá. O time londrino, inclusive, já deu o aval, desde que receba o valor desejado. A informação inicial é da Arábia Saudita, que ainda acrescenta que o brasileiro teria dado sinal verde aos interessados. Um dos motivos, claro, seriam as grandes cifras oferecidas pelas equipes, que ainda não tiveram seus nomes revelados. O Pisa está determinado a investir em Lohan e, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube italiano recém-promovido à primeira divisão do campeonato italiano tem interesse sim e concreto no meio-atacante de 18 anos e estuda uma investida, apesar da elevada cláusula de rescisão de 50 milhões de euros do Lohan. Desde que desceu para o sub-20, ele vem se destacando e atraiu o interesse do Pisa da Itália. O jogador, inclusive, foi um dos destaques do Flamengo na goleada de 5-1 sobre o Bayer Leverkusen da Alemanha, no jogo realizado nesta sexta-feira, um amistoso aqui na Gávea. Na partida, o Lohan fez o primeiro gol da equipe rubro-negra logo aos 2 minutos e contribuiu diretamente para o 4º gol.
puxou para o meio e finalizou com categoria na trave. A bola sobrou no pé do Pedro Leão, que não desperdiçou. O Pisa terminou a última disputa da segunda divisão do campeonato italiano na segunda colocação, com 76 pontos, garantindo o seu acesso à Série A. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! O Flamengo intensifica as suas movimentações no mercado visando reforçar o elenco para a próxima sequência dessa temporada. Segundo divulgou o jornal O Dia, a diretoria do clube trabalha para concretizar mais 3 contratações até o encerramento dessa janela de transferências em 2 de setembro. O Jorge Carrascal representa a primeira dessas aquisições. O meia colombiano de 27 anos chega por 12 milhões de euros do Dinamo Moscou, com contrato válido até 2028. Além disso, o jogador deve se reapresentar no Ninho do Urubu já na segunda-feira para a assinatura do seu contrato. O José Boto busca ainda 2 posições específicas para complementar o seu planejamento e a prioridade concentra-se na contratação de um ponta e de um centroavante, setores considerados carentes pela comissão técnica. Para o setor ofensivo, o clube mantém conversas com Anderson Talisca, do Fenerbahçe da Turquia. O meio-atacante de 31 anos tem contrato com o clube turco até junho de 2026, mas não descarta uma negociação. Mas hoje, o Talisca está tratando de uma lesão na coxa que deve afastá-lo dos gramados por aproximadamente 1 mês. Quanto ao centroavante, o José Boto busca alternativas após a recusa da Lazio em negociar o Tati Castellanos. Ele avalia diferentes opções no mercado da bola para suprir essa necessidade, especialmente considerando a maratona de jogos que se estende até dezembro. A ausência nas contratações também se justifica pelas críticas recebidas pelo diretor técnico pela demora nessas negociações. Afinal, restam cerca de 45 dias de janela aberta e o clube precisa acelerar os processos para não comprometer o planejamento dessa temporada. O Flamengo segue no mercado da bola e está interessado na volta do meio-atacante Reinier. Vendido para o Real Madrid em 2020, o jogador não conseguiu vingar na Europa e cogita o seu retorno para o Brasil. Ele, inclusive, está curtindo as férias aqui no Brasil e não parece ter um retorno para Madrid em seus planos. Ele está fora aí dos planos também do Xabi Alonso e sequer foi relacionado para o Mundial de Clubes da FIFA. Assim, o Flamengo cogita apresentar uma proposta para contratá-lo junto aos merengues, que estão mais do que dispostos a vendê-lo. Não obstante, o Mengão não está sozinho nessa disputa aí. O jornalista Ben Fernandes Santos afirma que, além do Flamengo, o Botafogo também está interessado no meio-atacante. Tudo vai depender das negociações com o Real Madrid. Vale destacar que, segundo o portal Football Transfer da Inglaterra, o Real Madrid já decidiu que vai liberar o jogador, sim. Florentino Pérez, que é o presidente, não acredita mais na sua recuperação. O time espanhol prioriza vendê-lo em definitivo. Isso porque, nos últimos anos, o Reinier foi emprestado diversas vezes e nunca apresentou a evolução desejada para ser utilizado na equipe principal do Real Madrid. Nesse cenário, há o entendimento de que não faz mais sentido ficar emprestando o jogador se ele não deve ser utilizado no futuro. Ou seja, os clubes brasileiros vão ter que negociar uma compra ou convencer o presidente Florentino a emprestá-lo. Desde que chegou à Europa, o Reinier teve passagens pelo Borussia Dortmund da Alemanha, Girona, Frosinone e Granada da Espanha, todas por empréstimo. No total, ele atuou em 105 jogos, marcou 7 gols e deu 8 assistências. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Reinier para o Flamengo? Coloca aí.
Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e não esquece de deixar aquele like maneiro, por favor. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2-0, tá bom.